Você acha que a galera menos favorecida precisa mais? Com certeza. Né? De conhecimento. De conhecimento. Já chegou o caso de você pegar Pro bono. filho de empregada, querendo empregada da casa, que eu já vi, por exemplo, eu já vi um caso de um cara muito rico e era padrinho, a hora que foi ver, depois que morreu, era pai. Sabe? Já aconteceu isso? Nesse sentido, não. De falta de reconhecimento, não. De precisar de pensão. Não, eu tô falando nessa relação assim, sabe? Nessa relação Isso. precisar de pensão. Sim. Né? Cara, isso é normal, mano. Você vê, a primeira coisa que você falou aqui é a hipocrisia do país que a gente vive. Sim. E o que sobra hipócritas aqui no país. É muito fácil, né, você falar pra essa mãe, nossa, que vergonha, mas você é uma mãe solo, né? E o que você tá fazendo por essa mãe? Porque essa mãe, ela trabalha em outros lugares. Atualmente, eu chego nos lugares e pergunto quem é mãe solo. Eu quero e exijo ser atendida por elas, né? Pra quê? Porque eu sei o quanto elas precisam, né? Pode ser, e hoje, atualmente, todos os projetos-leis que a gente tem pensado e está elaborando, nenhum deles vai ser aplicados à minha pessoa, porque graças a Deus, né, eu não me encontro nessa situação. Mas eu consigo me colocar no lugar do outro. Eu não sou hipócrita de falar assim, eu vou pensar só em mim, né? Eu quero resolver só os meus problemas. Não é assim que funciona, né? Eu tenho essa preocupação e essa necessidade. Por isso é que às vezes eu falo com 200, 300 mulheres por dia. Você falou de um caso de um cliente seu que o pai abandonou porque a criança precisava de tratamento com sonda diariamente. Na verdade, tudo. esse pai ele não faz questão dessa filha e nem da outra que ele tem. É mais comum casos assim, o pai não fazer questão? Tipo, filho é doente, filho é cadeirante, Existe. filho... A gente fechou um contrato agora com uma que ela também é especial, a filha, e esse pai simplesmente abandonou. Eu não consigo imaginar essa situação. Para mim que é mãe, eu não consigo imaginar, né? Essa situação de eu falar assim, eu ter ali o filho, e só porque ele é especial, eu não considerá-lo como filho, né? É muito estranho. E acaba doendo. Tanto é que esse caso, eu fiquei bem resistente na época em a gente pegar no escritório, justamente por causa disso, né? E aí, uma maneira de eu chamar a atenção do judiciário lá, porque o processo em São Paulo é complicado, foi, com a autorização da mãe, foi colecionar no corpo da petição as fotos da criança nesse estado, entende? E aí, mesmo assim, eu ainda tive a gente teve uma decisão ruim, a gente teve que agravar para o tribunal, né? O recurso. E às vezes o processo não andava. E minha sócia, ela quer me matar, porque daí eu mando os e-mails assim pra vara. Por favor! Igual você pede pra participar de podcast. Não, lá é mais pior, vamos falar. Pior? É mais pior. Cara, mas tá assim, certo aí. como que é muito complicado mesmo, porque uma imagem dessa, pô, você vê, é notório, pô, numa imagem, a necessidade. Você dispensaria a parte... Sim, na hora que ela me procurou, eu fiquei um pouco resistente. Essas ações, assim, elas mexem muito comigo. E essa questão também que envolve estupro do pai com o filho, com a filha, eu vou te ser sincera, eu nem consigo muito lidar com essa situação. Aí a gente tem a nossa parceira que é a advogada criminalista, daí a gente já passa para ela. A Dani. Mas aí já é outro caso, aí é cadeia no caso, né? Também, mas aí essa mãe tem que provar pro judiciário que ele é um abusador para ele não ter direito às visitas à convivência. Você tá entendendo a gravidade do negócio? E numa situação dessa que ele vai preso, porque é um crime, o cara tem que viver o resto da vida dele na cadeia. Na verdade, ele tinha que morrer. Né? E aí? Quem que paga a pensão nesse caso? Ela pode acionar, se caso ele era um segurado pelo INSS, a criança vai receber o auxílio reclusão. Entendi. E ela também pode acionar, a criança pode acionar os avós. Eu ia falar, você tem um auxílio reclusão, porque quando o cara é um criminoso mesmo, aí você tem um auxílio reclusão. Uma coisa que não tem, que deveria existir, é porque, tipo assim, quando o cara é criminoso,
pratica um crime, apesar de quem não paga pensão, né? É um crime. É um crime. Mas aí o Estado, quando o cara mata uma pessoa ou comete um estupro, por exemplo, ele consegue o auxílio reclusão. Sim, mas ele tem que ser segurado do INSS para receber. Não é qualquer preso, Tá. entendeu? Porque eu falo assim, o que eu queria chegar era no conceito final de que se o cara não estava trabalhando e vai preso porque não pagou a pensão, porque realmente não estava recebendo, o Estado em si teria que ter uma obrigação também de subsidiar, não o cara que está preso, é a família que está aqui. Mas não tem, infelizmente não tem. Nada próximo não. disso. Se você era segurado um projeto super, sim, né? se ele era segurado, sim. Se não, não. A criança fica sem qualquer tipo de assistência. Mas quando ele é assegurado e não paga, você não consegue também tirar do pagamento dele diretamente, assim, eu falo. Consegue. Com a sentença, um liminar. Como assim? Eu falo tirar direto da fonte. Não, consegue. Entendeu? O cara não tá pagando, você consegue tirar direto da fonte, então. Não, nesse caso, se ele não é segurado o INSS, se ele não tem a qualidade de segurado, não vai ser pago o auxílio reclusão. Então, o Estado ele não vai fazer nada. Então, é por isso que a mãe tem que acionar, por exemplo, os avós, entendeu? Nesse caso. Entendi. Não aí tem. Aí você vai, vamos só pensar, se ele sobe é segurado. Só se ele é, por exemplo, ele pagava autônomo e já tinha qualidade segurada, ou se ele trabalhava numa empresa, por exemplo. Sim. Entende? Aí essa mãe tem que enfrentar a burocracia desse requerimento do auxílio reclusão perante ao INSS. Não existe uma cautelar para sair, vamos falar rapidão? Na verdade, quando a gente se trata de criança, certo? Do menor, Tem que ser. essas ações deveriam tramitar. Celery total. Prioridade na tramitação. Só que, infelizmente, eles comem esse negócio, não sei o que acontece. Teve algum caso que já mexeu muito com você? Já. A gente fez o divórcio dela, e aí era uma cliente que exigia muito da gente no sentido de tudo, entendeu? Mas eu é que sempre me coloquei dessa forma. Tudo que aconteceu, eu quero saber, né? Me conta. E aí a gente finalizou o divórcio, foi feito um acordo, e aí essa criança, ela apresentava um quadro de muito medo nos dias das visitas, entendeu? De muito medo. E às vezes a avó paterna ia também, teve um episódio em que foi fora do dia, e aí tinha os policiais amigos desse pai, e aí foi lá e queria de todo jeito levar a criança à força. Ela me colocou no Viva Voz. Eu perguntei pro policial se ele tinha um mandado de busca e apreensão do menor. O policial falou que não. E eu falei, então entra pra dentro, que era, né? Eu falei pro sargento, falei, o senhor não vai levar a criança. O senhor não tem um mandado de prisão. Um mandado de busca e apreensão. Sim. Então o senhor não vai levar. Ponto. Essa discussão é na justiça. Ponto. Aí, beleza. E aí, depois de um tempo, notando que essa criança escondia, chorava e não estava falando, essa mãe levou a criança para fazer um acompanhamento psicológico. E aí foi detectado que o pai estava abusando sexualmente da criança desde os 3 anos de idade. A criança, na época, estava com 6. E com não é participação, mas com a avó paterna presente. Consentimento. Mas com a avó paterna presente. Mano, tem Terror, gente hein? louco demais, velho. Tortura, hein? Cara, aquilo... Não, é muito louco isso. É uma coisa... Pô, é inacreditável, né? Pois Cheira... Mas é real, é real. Você sabe que teve uma hora... Eu não falei isso, sei que você ia ficar muito grilada de eu falar, mas eu vou te falar. Longe disso que isso vai acontecer, mas eu sou um pai tão apegado aos meus filhos, sabe? Que vai que amanhã alguma coisa aconteça na minha vida, eu não seja mais com a minha esposa e esses meninos sejam sujeitos a um padrasto. Eu ia tocar o terror. Sério. Mas você ia tocar o terror só por ter um padrasto? Eu ia tocar um terror. Mas só porque... Não confio, cara. Não confio. Eu não confio. Tá. Você fala tocar um terror que você ia ficar assim, pô, quem que é não o cara? O que tá acontecendo? Mano, eu não meninos? confio. O outro cara, eu não quero outro cara cuidando dos meus filhos. Não, eu entendo, mas você Não entendeu quero, o caso. mano. Mas você entendeu o caso que eu acabei de apresentar, Claro, que é o pai. Não. Que é o pai. Não, sim, eu tô falando totalmente diferente. É até outro assunto. Sei que você Sim, falou sim. é um absurdo. Sim. Né? Eu tava pensando aqui agora, você falando, do caso do Jairinho, o Sim. vereador do Rio de Janeiro, né? Que a gente viu tudo que aconteceu ali. A mãe
não largava do cara por conta do status que ela tinha de ser mulher de um vereador. E o cara judiando o moleque todos os dias, a ponto de chegar e levar o moleque morto para um hospital e ainda depois negociar laudo médico com os caras para, né? Tudo aquilo que a gente previu depois, né? E é complicado isso aí. A gente vê muito caso aí de... Às vezes você tem... Igual eu tenho filha, mulher... É complicado, Sim. É mais complicado Sim. ainda você... Eu falo eu, né? Porque a maioria das vezes o contato inicial seria comigo sobre a questão da contratação, né? E eu já neguei vários casos, né? E a gente não atuar nesse sentido, em que eu verifico a negligência da mãe, né? A mãe acoitando a situação e eu simplesmente não falar. Já teve casos da seguidora de pagar uma consulta e aí pela fala dela eu já escrachar ela e falar, me manda seu Pix de volta que eu vou te devolver a grana porque eu não falo com você. Pra mim você é uma criminosa, pra mim você é uma merda. Você não consegue sinalizar isso pra um conselho tutelar ou pra um ministério? Sim, que, tem que ser feito, né? E é feito. Opa, legal. Que aí você, né, você assinala, opa, lá naquele lugar, sim. né, poxa. Sim.